Olá, crianças, boa tarde. Estamos iniciando nossa aula de hoje, tá bom? Lembrando que essa semana nós iniciamos as nossas revisões, tá? Então, as nossas aulas vão ser apenas revisões dos nossos conteúdos que nós estudamos nesse módulo, no módulo 4, que nós já vamos nos preparar para a nossa avaliação. Então, eu peço que vocês tenham bastante atenção nas aulas, tá bom? Assistam às aulas mais de uma vez, para que vocês consigam compreender o conteúdo. Assim como vocês revisem no livro didático os conteúdos que nós vamos estudar na revisão e realizem a atividade que vai ser proposta, tá? Então, vamos lá. Na nossa aula de hoje, essa aula especificamente será na disciplina de História. Então, eu peço que vocês peguem o livro didático de vocês e abram lá na página 242 do livro didático. Todo mundo encontrou a página 242? A imprensa no Brasil. Nós vimos que a imprensa, ela se apresentou no Brasil de diferentes fases e maneiras, né? E que a introdução da imprensa no Brasil, ela trouxe grandes contribuições para a evolução do nosso país, seja no quesito econômico, no quesito de consumo, ou mesmo liberdade de expressão. Mas afinal, o que é a imprensa, crianças? Atenção para esse ponto. O que é a imprensa? No nosso livro didático, na página 243, eu pedi para vocês grifarem, né? Que nós podemos dizer que a imprensa é um conjunto de meios de comunicação, né? Está aí no livro didático de vocês isso, que transmite notícias à população. Então, nós podemos dizer que a imprensa é esse conjunto de meios de comunicações. Quais são esses meios de comunicação? Nós temos o rádio, a televisão, o jornal, né, o impresso. Nós temos o que mais? A internet. Então, todos esses são instrumentos veiculados à imprensa, que transmite essas informações à população, mantém a população informada. E ao longo da história brasileira, diversos setores da imprensa contribuíram para a divulgação de diferentes ideias, para a reivindicação de direitos, tá bom? Assim como eles contribuíram para o aumento do consumo e assim sucessivamente. Então, nós temos aqui podemos dizer, alguns setores da imprensa e algumas contribuições. Nós podemos citar a imprensa régia. O que foi a imprensa régia, crianças? A imprensa régia, ela divulgava informações oficiais, né? A imprensa régia divulgava informações oficiais relacionadas à família real, tá bom? Foi uma imprensa produzida pelo governo. E essa imprensa, ela divulgava informações sobre a família real. Tá bom? Então, eram esses assuntos internacionais, assuntos voltados para a família real, sobre a família real. Nós temos também, além da imprensa régia, nós temos a imprensa feminina. O que era a imprensa feminina? Isso eu tenho certeza que vocês lembram, porque nós discutimos bastante na aula. A imprensa feminina, ela defendia uma participação mais ativa das mulheres, porque nós sabemos que durante um longo período, a mulher ela não tinha uma participação ativa na sociedade como nós vimos na aula. Então, a imprensa feminina, ela passou a influenciar a participação das mulheres de maneira ativa na sociedade. Ela estimulava a luta por direitos iguais entre homens e mulheres, tá? Fazia com que as mulheres elas fossem vistas como pessoas que possuíam direitos e deveres e que, por isso, deveriam participar das atividades, né? Das atividades relacionadas ao seu direito cidadão, tá bom? Além disso, essa imprensa feminina, ela tinha a participação das mulheres na realização dos conteúdos, tinha uma vinculação da imagem da mulher também nos conteúdos, tá bom? Então, a mulher ela passou a ser vista como uma pessoa ativa. Além da imprensa feminina, nós temos também a imprensa abolicionista, né? A imprensa abolicionista, como o próprio nome já diz, ela realizava denúncias sobre as condições de vida dos escravizados, tá? Então, era uma imprensa que realizava as denúncias sobre todos os maus tratos que os escravos viviam e contribuía, assim, para a divulgação de ideias abolicionistas, ou seja, de ideias contrárias à escravidão. Então, as pessoas começaram a conhecer mais sobre a situação como os escravos viviam e passaram a ser contra esses ideais, o que contribuiu grandemente, né, para uma visão mais crítica, uma visão mais ética, uma visão diferente sobre a
forma da escravidão. Então, as pessoas começaram a criticar essa maneira de escravização. Nós tivemos também a imprensa operária, como o próprio nome já diz, né? Eu acredito que ao ouvir imprensa operária, de certa maneira já vem a ideia a vocês que a imprensa operária, ela denunciava as operações, explorações dos operários, suas péssimas condições de vida, de trabalho, estimulando a lutas por direitos trabalhistas, porque os operários, eles trabalhavam em grandes horários de trabalho, não recebiam por esse trabalho um valor adequado, assim como as condições de trabalho eram muito precárias, seja com relação a maquinários, a higiene, a alimentação. Então, essa imprensa, a imprensa operária, ela denunciava todos esses maus tratos, fazendo com que a luta por direitos trabalhistas viesse a se tornar algo grande e algo conhecido. Nós já vimos a imprensa régia, já vimos a imprensa operária, já vimos a imprensa abolicionista, a feminina. Nós tivemos, além disso, também a imprensa republicana, né? No todo, nós estamos vendo, olha, um longo período histórico da imprensa no Brasil. Nós temos também a imprensa republicana. E o que a imprensa republicana divulgava? Esse meio de divulgação, ela divulgava as ideias republicanas que passou a circular no Brasil no século XIX, tá bom? Então, elas faziam os meios de comunicação, elas utilizavam os meios de comunicação para publicar, para influenciar a população sobre as ideias republicanas. E o que era, só relembrando, né, crianças, caso vocês ficam, o que eram as ideias republicanas? Eles estavam insatisfeitos, tá bom? Insatisfeitos com como estava o rumo da gestão no Brasil, que no caso era o quê? Era um governo imperial, né? Era administrado pelo rei. Então, eles pregavam uma ideia de que o Brasil se tornasse uma república, tá bom? Nós vamos ter também a imprensa alternativa. A imprensa alternativa, ela já tinha uma visão, ela usava os jornais e revistas que faziam oposição ao regime militar, burlando a censura. Eles criticavam o período, né, da censura, tá? Então, essa imprensa alternativa, ela surgiu ali pelo período do período em que teve, né, o regime militar. Então, essa imprensa, ela criticava esse período, ela criticava a censura, ela criticava o modo como era imposto sobre a população as regras, assim como também os maus tratos que eram dirigidos às pessoas que o contrários aos ideais, né, do regime militar. E, por fim, nós temos a imprensa que vocês mais conhecem, que nós estamos vivendo hoje, que é a online, né? O que seria a online? A online tem como meio de comunicação a internet, que você já sabe, permite a participação de diversos setores da sociedade e uma maior interação com o público, né? Então, a imprensa online, ela é algo mais abrangente, várias pessoas podem participar, né? Seja publicando informações, seja colhendo informações, o que também serve de alerta para que nós tenhamos uma visão mais crítica sobre as informações que nós lemos, porque como muitas pessoas têm acesso, algumas acabam informando, publicando coisas que não são reais, que não são fictícias ou que nós conhecemos o famoso fake news, tá bom? Então, como nós vimos, a imprensa no Brasil, ela contribuiu grandemente para a evolução do país, tá bom? Ou seja, a imprensa, ela possibilitou a disseminação das informações, com isso a população passou a ficar mais informada sobre os acontecimentos do seu país. Assim como também a imprensa, ela acabou influenciando o consumo da população, como? Através dos comerciais, através da publicidade. Lembra que nós falamos na aula? Muitas vezes nós somos atraídos por um comercial sobre um shampoo, sobre um brinquedo, sobre um calçado. Isso acaba nos influenciando a querermos adquirir o produto. Por isso que é muito importante que nós tenhamos, né, uma visão crítica, como eu sempre falo para vocês. Realmente eu estou precisando desse produto? E só a partir daí adquirir o produto. Porque como nós falamos, às vezes nós temos diversos brinquedos de um mesmo, vamos supor que sejam bonecos. Nós temos vários bonecos, nós nem brincamos com todos devido ao excesso. Mas pelo fato de vermos as propagandas, nós acabamos querendo consumir, né? Acaba sentindo a necessidade de comprar o objeto. E justamente isso é ocasionado pelos comerciais, que são propositalmente, né, elaborados para que ele roube, para que chame a nossa atenção.
Então, como nós vimos, todo esse processo da imprensa, dos comerciais, ele trouxe influências para o nosso consumo, para novos hábitos, né? Novos hábitos de vida. Então, no Brasil, durante a metade do século XX, o Brasil ele foi passando por diversas transformações, o período da industrialização. Então, esse período de industrialização acabou fazendo com que as cidades crescessem, né? Houvesse a instalação das fábricas e, assim, houve uma diversificação dos meios de transportes, de produção. E com isso foram introduzidos novos produtos, né, no Brasil. E essa criação de indústrias no Brasil, ela começou a ser incentivada principalmente a partir das décadas de 1930 a 1940. E qual foi o principal período, né, e o principal governo que marcou esse crescimento da industrialização? Foi somente na década criança de 1950, com o governo de quem? De Juscelino Kubitschek, JK. Então não esqueçam que na década de 1950 houve um aumento no consumo de produtos, tá bom? De 1950 houve um aumento no consumo de produtos, como os eletrodomésticos, porque foi uma novidade para a população. Então, e devido, né, às propagandas que eram vinculadas a esse processo de industrialização. Então, as propagandas, elas exercem grande influência sobre o comportamento, né, da população, contribuindo para a criação de novos hábitos. E foi no governo do presidente JK, Juscelino Kubitschek, que acelerou a modernização do país e incentivou a instalação de indústrias. Então, nós temos aí o governo de Juscelino Kubitschek como um ponto central, um ponto marcante nesse processo de industrialização, tá bom? Então, não esqueçam disso. E por hoje a nossa aula conclui aqui. Foi uma aula bem mais demorada, né? Como vocês perceberam, uma aula longa, estamos quase chegando aos 15, né? Então, mas é para que, de fato, nós possamos fazer um recorte dos conteúdos que estarão presentes na nossa avaliação. Então, vocês podem estar aí assistindo ao meu vídeo novamente, a nossa aula novamente, para que vocês consigam ir assimilando, assim como vocês podem ir ouvindo a aula, irem procurando no livro didático de vocês e grifando as partes principais, e a partir daí vocês vão estudando essas que vocês destacaram, tá bom? As nossas atividades na disciplina de História, ela será no nosso livro didático. Isso mesmo. Será nosso livro didático lá na página 275 e 276, tá bom? A questão que vocês vão fazer, a questão 1, que diz: ao longo da história brasileira, diversos setores da imprensa contribuíram para a divulgação de diferentes ideias e para a reivindicação de direitos. A seguir, associe cada setor da imprensa com sua descrição. Nós temos a imprensa régia, a imprensa operária, e assim sucessivamente. Tem os conceitos de cada uma delas aqui, vocês vão enumerar de acordo com o conceito, de acordo com cada uma delas, tá bom? Em seguida, vocês vão para a terceira questão. Não precisa fazer a segunda questão, tá? Vocês vão fazer a terceira questão, que diz: preencha as frases a seguir com as palavras abaixo. Aí nós temos indústria, eletrodomésticos, JK e propagandas. E a partir daí vocês vão preencher as frases aqui. A nossa atividade, ela conclui na questão 3. Na questão 3 do nosso livro didático. Nós temos aqui a questão 4. Nós temos a questão 4. A questão 4 é muito importante porque vai fazer com que vocês possam refletir sobre a importância de um consumo consciente. Você vai imaginar que você está participando de uma campanha para incentivar as pessoas a consumirem conscientemente. Quase a professora se enrola na palavra. Você vai refletir sobre isso e desenhar com cartaz para a sua campanha de conscientização. Você pode escrever frases curtas, desenhar ou até colocar algumas imagens de revistas e jornais. Aí vocês vão usar a criatividade de vocês. Não deixem de fazer as atividades, crianças. Aproveitem também essa semana para revisar o livro didático de vocês, verificarem se tem muitas atividades atrasadas, tá? Para nós estarmos todos certinhos no final do nosso bimestre. Tchau, tchau e se cuidem.